É, cara, eu não sei como começar, não. 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 O Live Sessions do Rieg foi um projeto meio maluco também, de certa forma. Eu já conheço o trabalho dos meninos faz um tempo e Rieg tinha me mandado esse EP novo. E eu tinha curtido pra caralho as músicas, eu senti uma evolução muito bacana na questão de sonoridade da banda. Quando eu tive a ideia, a primeira coisa que eu pensei foi tipo, velho, eu vou jogar pra ele e ver o que ele acha. E assim que eu falei, ele curtiu muito a proposta e ele me perguntou, e aí, qual é a ideia que tu tem? Aí eu falei, ó, eu não tenho roteiro. E a gente só fez porque queria fazer algo artístico, algo massa e tal, e algo que durasse por um tempo. Que representasse bem nosso trabalho artístico e tal, representasse nossa vontade das coisas acontecerem, assim. O vídeo mostra quem é a banda e mostra o clima da banda e como é a música e como a galera vai se portar ao vivo, mas de uma forma muito mais intimista, assim. A gente já tinha ideia de ser uma coisa simples de ser feita, porque eram 3. E aí a gente começou a pensar como poderia ser simples no equipamento também. O que é que eu posso reduzir? Ele pode tocar só com SPDS, posso tocar só com MPC. Com esse live deu pra ver mais isso, assim. Onde é que a gente pode chegar? Ele pode tocar em salas menores. É o mesmo repertório, só que interpretado diferente. Só foi possível por causa disso. Porque a gente pensou que dava pra ser reduzido e conseguimos achar um consenso comum, né? Ficamos satisfeitos. Gostei bastante porque foi uma coisa ao mesmo tempo espontânea, mas pensada em alguns momentos. E começou também da reforma dessa sala, que tipo, a gente pegou lá os monitores de um lixão assim e transformou lá pra ser cenário aqui, né? E também isso serviu, além pro clipe, serviu como espaço assim, pra inspiração e pra espaço de, sabe, que une mais o conceito, a estética sonora e tal, dos projetos que a gente toca, não sei o que, principalmente da banda Rieg, assim. A decoração do lugar influenciava totalmente as minhas decisões na hora de escolher como fazer. E de alguma forma eu sentia que a banda estava muito contextualizada nesse visual, sabe? Então, tipo, todo o cenário e todo o som que eles fizeram contribuíram pra soar muito natural, assim. E poder fazer aqui dentro essas filmagens, num ambiente que a gente normalmente trabalha, é foda, tá ligado? É muito bom, uma representação muito digna de um momento muito específico, sabe? Então representar isso não é só a coisa da espontaneidade do que a gente acredita, e sim do ambiente também tá espontâneo. Então a gente colou as paradas na parede, a gente pintou as paradas todas, a gente sabia que ia gravar, a gente produziu o processo todo. E meio que deu uma energizada, então poder fazer esse tipo de captação dentro desse processo que o ambiente todo a gente meteu a mão em relação a tudo tem energia da gente aqui, sabe? Isso é muito importante pra gente, porque no final das contas a música é só uma ferramenta para se expressar alguma coisa. A gente se expressou de várias maneiras aqui dentro do estúdio, da organização, do layout, das coisas que a gente botou. Assim, tudo foi uma expressão da gente. Eu tinha parceiros que eu podia contar para colocar isso em prática com o que a gente tinha. Então, se a gente tinha 3 câmeras e a parte do som ia ficar com os meninos e 3 pessoas para gravar, pra mim tinha tudo já. Porque eu ia pegar esse material gigante, levar para casa e fazer. Quando eu me propus a fazer, eu jamais tinha pensado na dimensão que a parada ia tomar. Então, a gente chegou aqui e gravou 3 músicas e a gente gravou cada música 3 vezes. Então eu cheguei em casa com 9 músicas completas. Eu acho que eu levei em média um mês só assistindo o material, porque eu não queria assistir e dizer, é isso. No primeiro que eu visse que fosse bacana. Eu queria assistir vários e construindo na minha cabeça esse roteiro, porque uma das vantagens de fazer nesse formato que a gente fez foi porque não tinha deadline, a gente não tinha obrigação de entregar nada, não tinha ninguém cobrando nossa orelha que estava estourando o prazo de alguma coisa. A gente fez e falou, ó, quando ficar pronto, fica pronto. E foi basicamente isso. A proposta e a forma como foi pensado possibilitou a gente quebrar algumas barreiras, assim. Tanto a banda quanto a gente estava gravando recebeu essa liberdade criativa. Na primeira edição que eu vi, já achei, cara, é foda, tá massa. tá incrível. O que eu tinha na minha cabeça, tipo, todo mundo tava super em sync e tal, todo mundo tava na mesma página. E acho, sabe, isso é muitas vezes muito difícil acontecer. O resultado se deu, pra mim, foi o melhor possível.
porque foi uma vertente que até então a gente só fazia por pedaços, né? Tem um pouco do que é o computador ali pra gente, tem um pouco do que é Daniel mexendo na MPC, mas tocando integralmente com a coisa do SPDS foi a primeira vez. Teve um trabalho depois assim, a gente teve que mexer nos timbres e chamamos Gui Raiz pra dar uma mexida nos timbres, que eram umas coisas muito de bateria eletrônica que a gente queria inserir. Aí Gui Raiz veio com esse poder que ele tem de informação sobre música eletrônica, sobre batidas. E a gente começou a conversar muito sobre isso. E aí a gente deu o material pra ele produziu. Aí ele chegou aqui com umas ideias, acabamos chegando no consenso, porque eu tinha uma visão de onde a música poderia chegar. E eu tinha dado pra ele sem falar isso, não. Faz aí, bota as batidas que você acha que é necessário, as TRs que você acha que é bom. Vai brincando aí, vê o que tu acha do contexto. Tu conhece o som, vai ser massa fazer isso. Aí a gente trabalhou melhor, foi após, assim, eu trabalhei um pouco mais do conceito dos timbres das baterias eletrônicas também, assim, dos synths de bateria. Que década a gente tava andando, aí Gui Raiz ajudou isso, foi massa. Uma parceria muito boa. Que a pessoa se acostuma também com... Tipo, a música daquele jeito sempre vai ser daquele jeito. A versão do estúdio e quando você toca ao vivo tem que se aproximar daquela versão. Mas aí foi justamente o contrário. Tem uma versão gravada no estúdio tal, bonitinho, não sei o que, que é praticamente o show ao vivo. Então assim, realmente não tem muita diferença, mas nesse contexto aqui, nesse ao vivo aqui, a gente quis justamente fazer uma outra versão que combinasse mais com as coisas que a gente tem aqui na mão e que remetesse mais à estética da banda e tal. Enfim, acho que ficou muito mais livre e mais musical, inclusive. A gente gravou no final de 2015 e acho que uns 5 ou 6 meses depois do processo inteiro, foi lançado agora. Foi um processo de amadurecimento muito grande. O primeiro dia que eu comecei a editar mesmo, depois de ter selecionado as cenas, para a finalização da última música, foram projetos completamente diferentes. Eu tinha uma visão de uma coisa e terminei uma visão completamente distinta da primeira que eu comecei, mas sempre focado na identidade da banda, que pra mim Rieg ele tem uma identidade estabelecida muito boa, que é uma coisa muito difícil de ver também. Não só na questão da sonoridade, mas na questão visual, que na minha opinião também é o que mais chama atenção. Toda a estética. Isso foi massa estar inserido nesse bolo e ter contribuído com minha parcela para isso. Não entendo o Rieg plenamente porque é algo além da nossa compreensão, talvez. A gente não é uma super banda de forró Rieg safadão. Todo mundo tem que estar se divertindo, né? A ideia era essa. E a gente passou o trampo, a produção foi de 6 horas da noite à meia-noite. Tinha que estar bem, pô. Não podia estar achando ruim, não. Não interessa, tá vendo? Eu decidi estar aqui, eu decidi ser música, eu decidi filmar, outro decidiu fazer o som. Tá na direção desse projeto, eu não vejo como, estou na direção, eu sou foda, tipo, de maneira nenhuma. Se eu tivesse trocado o Lucas por outra pessoa, o Fábio por outra pessoa, a gente teria um material completamente diferente. Então eu acho que foi uma coisa que todo mundo dirigiu. E eu não falo nem só de nós três, eu falo da banda também. Eles tanto participaram da discussão, que a gente veio aqui antes, a gente discutiu, a gente olhou o espaço, a gente montou luz, fez tudo. E a gente discutiu muito essa questão artística. Do que a gente quer, onde é que a gente quer chegar. E por mais que houvesse essa abertura, a gente estava tudo falando numa mesma linguagem. Então isso facilitou 200% o trabalho final. Então quando eu cheguei na ilha de edição e para fazer a parte de finalização, a primeira conversa que a gente teve me ajudou nisso aí. E essa espontaneidade de você vir procurar o trabalho, pra gente é muito bom, tá ligado? Porque é um cara que tá absorvendo a linguagem da gente na ferramenta que gosta de usar e tá querendo se expressar, achou que a ferramenta e a expressão que usa normalmente tem a ver com Rieg. Porra, isso é divino, cara. Pra mim é o que eu quero. Pra mim é antes da ferramenta tudo, sabe? O inteligente é antes da ferramenta. Você escolheu o contrabaixo, você escolheu o synth, você escolheu a dança, você escolheu a fala. É desse que eu faço dentro do que eu acredito, que é o que vocês fizeram e o que foi que a gente fez também. Eu vejo esse projeto do Live de Rieg como um passo bem da hora que a gente conseguiu dar na carreira profissional da gente, digamos assim, já que todo mundo tem esse intuito de trabalhar com artes visuais e fotografia e audiovisual e enfim. Como foi também para os meninos, então ver esse amadurecimento ao longo desses, sei lá, arredondando 6 meses, é compensador pra gente. Então, sei lá, se 100 pessoas assistirem cada um, eu acho que já vai estar valendo muito a pena, saca? Porque a gente assistiu e a gente achou foda. E
essa é sempre a minha preocupação, se eu vou gostar. Porque se eu não acreditar naquilo que eu tô fazendo, então eu não vejo muito sentido em estar assistindo nessa coisa. Então, é muito mais você ir pela instiga mesmo, como a gente fez e como a gente foi desde o início. Então eu acho que tá todo mundo de parabéns, foi um trabalho foda. Então isso é ótimo, né? Você poder capturar isso, você poder filmar isso, e registrar e jogar na net e mostrar um momento muito específico. Daqui a 10 anos você vai representar uma coisa muito forte. Talvez não pra muita gente, talvez mais pra mim, mas foi um momento específico da cena, ninguém mentiu ali, sabe? Acho que é um material que diz totalmente o que a gente espera saber sobre eles. E é isso. Agora é colocar pra rodar e o pessoal ver como é que ficou aí. Espalhar pra todo mundo, né? É, que é bom. E aí, safadão, e aí, safadão, e aí, safadão. Desculpa aí, só deixa eu... Porque a voz de Daniel é grave, caralho. Então vai lá pra outra sala. Deixa eu me atrapalhar, por favor. Eu tava até desenrolando. Pô. Se eu começar bem. Começando bem, eita. O